Olá, pessoas! Hoje eu vou estar falando sobre orientação a objeto, né? O que de fato é orientação a objeto. E a gente tem que entender, né, a orientação a objeto como um paradigma de programação, né? Que vai ser baseado nesses tais objetos que basicamente contém dados em forma de campos, que geralmente vão ser conhecidos como atributos ou propriedades. Nessa aula, né, nesse algoritmo que a gente vai estar mostrando aqui, eu não vou estar usando necessariamente o VS Code, e sim uma alternativa chamada Replit, que se trata basicamente de um VS Code web, né? Então vocês podem estar acessando, pesquisando Replit TypeScript e criando um projeto como se fosse o VS Code, assim, normalmente. Só é uma alternativa para quem quiser testar o que vai ser mostrado na aula de forma mais rápida. Então, aqui a gente tem um exemplo de Hello World, né? Que é demonstrado logo quando você cria um projeto. Mas esse não vai ser necessariamente o foco aqui, já que a gente vai ter que agora, né, começar a definir as classes, né? Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é, é definindo uma classe, né, de um exemplo clássico, né, que seria o exemplo do carro. Classe é nada mais do que um modelo para estar criando esses objetos, né? E a gente também vai estar colocando essas propriedades dessa classe, que no caso é brand e model, né? Elas vão ser ambos do tipo string. A brand vai representar a marca do carro e o model vai representar o modelo desse carro, né? Além disso, a gente vai estar fazendo um construtor. O que é um construtor? O construtor aqui vai ser uma função especial, né? Ela vai ser chamada automaticamente quando um novo objeto for criado a partir da classe, né? Então, a gente vai estar colocando essas propriedades da classe aqui, né? Referenciando aqui. E a gente vai usar a palavra-chave this para estar referenciando o próprio objeto que está sendo criado. Ou seja, em resumo, né, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o thisIsBrand igual a brand e o thisIsModel igual a model. A gente está pegando os nomes, né, que a gente deu ao carro, que a gente vai dar ainda ao carro, no caso, e colocando nas partes certas do carro, né, que são as propriedades, né? Os próximos passos aqui a serem feitos é basicamente a gente vai criar um novo objeto, né, da classe carro, né, e a gente vai passar um nome para os atributos aqui, né, das propriedades, né. Então, a gente vai passar o valor, por exemplo, poderia ser um Toyota para brand e Corolla para o modelo, né, para o model, mas aqui a gente vai estar usando outro exemplo. Então, aqui vocês podem ver que até o próprio Replit já dá uma sugestão de tanto de modelo quanto da marca do carro, isso é bem legal. E em seguida a gente vai estar acessando as propriedades da brand, do objeto meu carro, né? E exibindo no console, né? Para saber qual vai ser o output. E aí aqui a gente já pode ir fazendo o teste para ver se está funcionando ou não. Pelo teste aqui eu já sei que eu errei o nome do objeto, mas eu já posso dar o Ctrl Enter aqui no Replit e ele vai estar me retornando a brand, né? Que no caso aí vai ser o Ford. E para estar fazendo o modelo é basicamente a mesma coisa. Você vai estar acessando a propriedade model do objeto car e exibindo o valor no console, né? Que no caso aí vai ser o Mustang, né? Finalizando aqui, né? A gente só dá o Ctrl Enter e visualiza aí o resultado. Agora a gente vai estar falando sobre basicamente o que seria um modificador de acesso, né? Que seria o Public e Private to Protect, né? Que são os principais aí, né? Aí usados para definir a visibilidade e acessibilidade dos membros da classe, né? Como a gente já viu, membro de uma classe aqui é uma variável, um método, é uma propriedade, né? O public é quando a gente declara algo como public, a gente quer dizer que só pode ser acessado em qualquer lugar, né? Isso inclui a própria classe, outras classes dentro do mesmo projeto, até mesmo de classes em projetos diferentes que se referenciam referenciam o projeto onde a classe está definida, né?
a gente tem também o Private e o Protect. O Private é quando só pode ser acessado na classe onde foi definida. Eu vou estar exemplificando isso. O Protect, os membros que são marcados como Protect, eles podem ser acessados dentro da classe, onde eles são definidos, mas também por subclasses dessa classe, né? Classes que herdam da classe original, mas a gente vai exemplificar aqui o Private, né? Então, a partir de agora, né, Brand e Model são da classe com Private, só podem ser acessados dentro da classe carro. Isso significa que para a gente conseguir acessar esses membros, né, a gente vai ter que usar um método público dentro da mesma classe que vai ter que servir ali como intermediário. Então, a gente está falando aqui sobre o Gets e Setters, mas a gente não vai necessariamente estar falando nessa aula aqui, porque eu vou estar tendo que introduzir também outro conceito, que no caso aqui vai ser o conceito do método, né? Aqui, como vocês podem ver, o método ele é uma função que vai ser definida dentro de uma classe, né? Nesse caso aqui eu coloquei fora, mas é dentro da classe, e ele vai estar operando os dados, né? Os dados as propriedades da classe, né? Nesse exemplo aqui é o displayInfo, que vai ser usado para exibir as informações do carro, basicamente. Então eu vou estar terminando aqui e visualizando aqui o output, né, para estar pegando essas propriedades privadas. Então, no lugar do console.log que a gente estava usando aqui, eu vou estar chamando o método, né, displayInfo do objeto que eu criei, e eu vou exibir as informações dele em console. Como vocês podem ver aqui, funcionou. E agora a gente vai para um mapa mentalzinho aqui, onde a gente vai poder rever alguns conceitos que a gente estava estudando aqui nesses códigos. Então, pulando aqui, né, paradigma de programação, né, que basicamente um estilo de pensar sobre como resolver um problema usando esses conceitos e práticas aqui que a gente estava até visualizando, né. Tem vários tipos de paradigma, mas o que a gente estava vendo aqui é o paradigma de programação orientada a objetos, né. Ele basicamente funciona a partir de objetos que combinam dados e comportamentos, né? Tudo aqui vai ser dividido, né? Todo esse paradigma é dividido em 4 pilares: encapsulamento, herança, polimorfismo, abstração. São todos conceitos que a gente vai estar vendo aqui ao longo das aulas. Mas o que a gente introduziu aqui nessa implementação foi esse conceito aqui de classe, né? Que eu expliquei como se fosse essa fábrica de objetos, né? Que vai estar definindo os atributos, os métodos que os objetos criados a partir da classe possuirão, né? Então, aqui nesse mapa aqui, que vai estar aqui na descrição, já vai estar todos esses conceitos aqui, onde vocês podem estar revisando o que é método, o que é atributo, com exemplo de código aqui, para vocês estarem visualizando aqui e relembrando tudo que foi passado ao longo da aula. E na próxima aula a gente já vai estar discutindo o conceito de encapsulamento, mas com uma abordagem um pouco mais diferente, com um exemplo um pouco diferente do que a gente viu hoje, mas ainda assim, né, focado nessa prática aí em TypeScript. E é isso, pessoal, valeu aí pela atenção. Por favor, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem caso eu encontre algum erro, e falou!